Olá, meus irmãos e minhas irmãs, salve Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez na Catequese Simples para falarmos mais uma vez da Santa Fé Católica, para que juntos possamos aprender mais um pouco daquilo que é a nossa fé. E hoje o tema desse vídeo é um só batismo para a remissão dos pecados, né? Falaremos um pouquinho do sacramento do batismo, né, para a remissão dos pecados, para a nossa salvação, né? Pois nós católicos cremos que o batismo é necessário para a salvação e que o batismo nos torna filhos de Deus, né, pela adoção em Jesus Cristo, né? E o Catecismo da Igreja nos apresenta exatamente isso, aqui a partir do 1213, onde o Catecismo vai falar sobre o sacramento, né, do batismo, a importância do sacramento do batismo para nós católicos, apostólicos, romanos. E aqui o Catecismo começa, né? O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos, né? Sem o batismo nós não podemos receber os demais 6 sacramentos, né? Ou 5, porque as mulheres não recebem o sacramento da ordem, né? Mas vamos adiante. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Então, a igreja deixa bem claro, né, que o batismo é necessário para a salvação. E aqui no 1257, né, vai afirmar ainda mais. O Senhor afirma que o batismo é necessário para a salvação. Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação para aqueles a quais o evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir esse sacramento. A igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. É por isso que cuida de não negligenciar a missão que recebeu do Senhor de fazer renascer da água e do Espírito todos aqueles que podem ser batizados. Então, o Catecismo da Igreja deixa claro a necessidade do batismo para a salvação, para a nossa regeneração, né, para a remissão dos pecados, né? E deixa aqui uma citação exatamente daquilo que Jesus fala para Nicodemos, né? O que é necessário para nascer de novo? Nicodemos, ali, né? Jesus conversando com Nicodemos, né? Aí ele entende, eu preciso entrar no ventre da minha mãe e depois nascer de novo? Aí Jesus explica que não, né? Quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Aí ele vai dizer o que, Jesus? Quem não renascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus está declarando ali de maneira certa que é o batismo que ele iria instituir, né, após a sua ressurreição, e que ele fala exatamente ali no capítulo 16 de Marcos, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? Ou seja, Jesus coloca essa condição: quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não renascer da água e do Espírito não será salvo, pois o que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito, né? É o próprio Jesus. Também nós vamos ver lá em Tito, né, no capítulo 3, versículo 5. Olha que beleza, né? João capítulo 3, versículo 5 fala, né, que não renascer da água e do Espírito. Agora também lá em Tito capítulo 3, versículo 5, fala exatamente da salvação também, né? Lá diz que ele nos salvou mediante o batismo e regeneração pelo Espírito Santo, né? Ou seja, a água e o Espírito Santo estão unidos para a salvação do homem, né? Isso aqui é algo que é, né, uma realidade no mundo católico.
né? Porque para nós o batismo no Espírito Santo acontece no momento do nosso batismo, que os protestantes chamam de batismo nas águas, né? Naquele instante do batismo das águas, que muitos conhecem por aí, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos batizados no Espírito Santo naquele exato momento, né? O catecismo vai citar isso aqui, mas eu vou ler aqui as Sagradas Escrituras e você pode abrir aí no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38. Né? Aqui o pessoal pergunta a Pedro o que se deve, né, fazer. Aí Pedro responde para eles: arrependei-vos e batizai-vos cada qual invocando o nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? E aqui vai continuar: pois a promessa é para vós e vossos filhos e para os distantes a quem o Senhor nosso Deus chama. Então está nas Sagradas Escrituras a necessidade do batismo para a salvação e que há um só batismo para a remissão dos pecados, que é exatamente aquilo que está em Efésios no capítulo 4, versículo 5. Efésios 4, 5 diz que há um só Senhor, há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé, né? Há uma só fé para a remissão dos pecados. E estão claros aqui, né, os versículos que eu já mostrei, que o batismo nos lava, nos purifica dos pecados. Mas aqui também eu posso dizer o próprio São Paulo, né, ele falando ali, testemunhando, né, sobre isso, aqui no próprio Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 16, ou 22, né, versículo 16 dos Atos dos Apóstolos, ele diz bem assim, algo muito importante, né? Que é o episódio da sua conversão, né? Se você, a gente lemos lá no capítulo 9, São Paulo, ele se converte, né? Depois que ele cai ali, provavelmente de um cavalo, não fala, né? E ele vai dizer aqui também, ele está fazendo esse mesmo discurso novamente aí no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, sobre a sua conversão e sobre o seu batismo que ele teve na casa de Ananias. Ele foi batizado na casa de Ananias, né? E lá ele recobrou a visão de toda a história que nós conhecemos. E aqui ele fala: portanto, não tardes, batiza-te e lava-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Ou seja, o batismo é para a remissão dos pecados, né? O batismo está claramente aqui nos descrevendo que o batismo é para purificar-nos do pecado, é para santificar a gente, como foi falado por Pedro aqui em Atos 2:38, né? Ou seja, a própria Bíblia nos transmite isso. O catecismo é doutrina da igreja, é doutrina dos pais da igreja, que o batismo salva, né? Inclusive, por isso que a gente não pode, né, negar logo eu batizo para as pessoas. É chamar as pessoas para serem batizadas, para serem salvas, regeneradas, santificadas, purificadas dos seus pecados. Sejam elas adultos ou crianças, né? Pois a criança tem o pecado original. Aliás, já fiz até um vídeo sobre isso, né? Inclusive aqui o versículo 39, né, de Atos, no capítulo 2, fala que essa promessa é também para os filhos, né? Então, dediquemos, né, ao sacramento do batismo, pois ele é importante para a nossa vida. Há um só batismo, como diz o credo, para a remissão dos pecados. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.